Vamos lá, primeiro ano. Vamos agora fazer aqui, ó, o vídeo de conteúdo, a matéria da semana 2 do PET, volume 3 para vocês. Vamos lá? Assiste até o final para você entender a matéria e conseguir fazer essas atividades. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, primeiro ano. Vamos lá então, vamos lá, ó. Fazer o vídeo aqui bem enxuto, você vai ver que essa matéria, ó, molezinha, você vai conseguir entender tudo, meu irmão, entender tudo. Quero mesmo esquema. Apostila aqui embaixo, quadrinho aqui do lado. Vamos lá. Então, se você não é inscrito aqui no canal, velho, inscreve no canal, clica aqui, inscreve aí, você vai se amarrar. Vamos lá. Ó, essa matéria da semana 2 é a continuação, né, das leis de Newton. Na semana passada nós aprendemos lá, né, a primeira lei de Newton, definição de força e algumas definições básicas ali. Hoje nós vamos dar sequência, tá bom? E se você ainda não entrou, no final do vídeo, entra na descrição do vídeo, tem um tanto de link interessante, tem um link do grupo de estudo lá, você vai se amarrar. Lá fica todos os vídeos organizadinhos, fica bem legal. Vamos lá então, começando a matéria dessa semana, tá? Vou fazer um pouquinho diferente da abordagem aqui da apostila. Se vocês observarem, eu até marquei aqui de amarelo algumas partes importantes, ele começa com a definição de massa, depois vai para a definição de peso. Vou começar com a definição de massa. Então vamos lá, né? Para não ficar diferente dos nossos vídeos até então, o que é massa? Velho, massa é a quantidade de matéria presente em um corpo, tá bom? É a quantidade de matéria do corpo que ele possui. Então tem corpos que possuem uma quantidade de matéria maior do que outros, tá? É isso daí. Eu tenho uma carreta, ela tem uma quantidade de matéria maior do que uma bicicleta, tá? Então, quantidade de massa é a quantidade de matéria do corpo. Ótimo. Então, eu vou precisar entender o que é massa para conseguir entender os próximos passos, tá bom? Então, antes de falar o que é peso, eu vou entrar já na segunda lei. Então, qual é a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton é a lei da dinâmica, tá? Lei da dinâmica. Lembra, ó, a mecânica ela é dividida em algumas partes. Uma delas é a cinemática, que nós já estudamos, e agora nós estamos na dinâmica. Então, qual que é essa lei aí? Qual que é a lei da dinâmica? Ela fala o seguinte, olha, vamos ler junto. Lê aqui embaixo. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que nele, vamos abrir aqui, ó, que nele, e tem o mesmo sentido e a mesma direção dessa força. O que isso quer dizer? Deixa eu voltar aqui para o vídeo ficar maneiro. O que isso quer dizer no frigir dos ovos, velho? F é igual a MA. F é igual a MA. F é igual a MA. Pronto, acabou. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá bom? Se você tiver que decorar uma fórmula, velho, é essa aí que você vai decorar, tá? Isso aí você vai decorar mais do que seu nome, tá bom? Por quê? Porque isso aí cai demais. Isso aí o cara vai cair no Enem, a galera sempre cobra isso daí, tá bom? Então, segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando de uma coisa importantíssima que a galera esquece às vezes, é força resultante, meu irmão. É força resultante. Põe isso na cabeça, é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Logo, logo eu falo o porquê da importância dessa resultante. Antes disso, eu vou te provar que você já sabe essa segunda lei. Vou te provar. Primeiro, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Nesse exemplo, você vai fazer uma força de 1000 newtons em um corpo de 10 quilogramas. Você está empurrando a bicicleta. É isso que eu estou dizendo aqui, tá bom? Você está fazendo 1000 newtons ali em uma bicicleta de 10 quilogramas. Tá. Qual a aceleração que vai existir nessa bicicleta? Vamos ver. Força é igual a M vezes A. Então, 1000 é exatamente igual a 10 kg vezes a aceleração. O 10 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Então, a aceleração é igual a 1000 dividido por 10. Cortei. Então, a aceleração vai ser igual a 100 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração altíssima aí para essa situação, né? Então não é bem você empurrando a bicicleta, não. É uma força gigantesca em um corpo de 10 quilos ali. Tá bom. Então, beleza. O que acontece? Vamos fazer então agora um outro exemplo. Vamos aumentar a massa desse corpo. Então, vamos jogar uma massa agora de 1000 quilos. Então,
força é igual a massa vezes a aceleração, e eu vou fazer os mesmos 1000 newtons em uma massa de 1000 quilos. Então, 1000 é igual a 1000 vezes A. Ou seja, nesta situação, o A vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. O que eu quis dizer com esse exemplo, gente? O que eu quis dizer com esse exemplo? Imagine que você fez uma força para empurrar uma bicicleta, tá? Tá bom, eu errei aqui um pouquinho na ordem de grandeza aqui, mas beleza. Imagina que você está empurrando sua bicicleta e está fazendo uma força lá na bicicleta, beleza. Está empurrando, andando e empurrando ela aqui de lado. Está empurrando, beleza, a bike. Num determinado momento, você olha para o lado, tem um carro com defeito e o motorista não está conseguindo ali empurrar. Aí você fala, ah, molezinha, vou empurrar com a mesma força que eu empurrava a bicicleta, vou empurrar o carro aqui para o senhor lá, um senhor lá de idade. Aí o senhor entra no volante, você vai fazer a mesma força que você fazia na bike, você quer fazer no carro. Vai dar certo esse negócio? Não vai, velho. Por que que não vai dar? Olha só, se você faz uma mesma força em um corpo de massa superior, o que que acontece com a aceleração? Vai ser inferior, meu irmão. Por isso que quando você empurra a sua bicicleta com uma determinada força, ela vai atingir uma velocidade, vai atingir uma aceleração maior do que quando você empurra lá o carro do senhorzinho. Então o que que acontece? O que que você precisa fazer para compensar o fato da massa do carro ser superior à massa da sua bicicleta? Você faz uma força maior. É isso que acontece. Então, se a massa é grande, você faz uma força alta para compensar e conseguir atingir uma mesma aceleração, tá bom? Então lembre-se disso. Força é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração do corpo. Resumindo, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Fechou? Mas, ô Hugo, por que que tem que ser a força resultante? É simples, velho. Imagina a seguinte situação. Eu tô entrando dentro da sala de aula, aí vem você, espertão, e bota uma cadeira na frente e fala da sala de aula. Eu falo assim, hoje tem aula de física não, velho. Eu falo, tem sim, velho. Você fala, tem não, velho. Eu falo, tem sim, velho. E aí eu começo a empurrar e você empurra de lá, eu empurro de cá e você empurra de lá. Pera aí. Eu empurro pra você, você empurra pra mim. Beleza? Ótimo. Porém, suponhamos que eu faço uma força de 100 newtons na cadeira e começo a te empurrar. 100 newtons. Aí você empurra com 100 newtons de volta. Então, imaginem que, aqui ó, meu famoso exemplo, imaginem que aqui está a cadeira, ela está lá paradinha, eu empurro com 100 newtons, você empurra com 100 newtons. O que vai acontecer com essa cadeira aí, gente? Se nós dois estamos empurrando com 100, eu contra você, ela vai ficar parada do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ela estava, ela continua. Por quê? Por que, Hugo? Olha só, vou fazer um desenho aqui embaixo. Se eu empurro a carteira, ó, aqui está o chão, aqui está a carteira. Se eu empurro com 100 newtons e você empurra com 100 newtons, qual a força resultante disso daí? Qual o resultado da soma vetorial dessas forças? É zero. Então, se a resultante é zero, qual que é a aceleração do corpo? Zero também, porque essa carteira tem massa. Se ela tem massa, quanto que tem que ser a aceleração para a sua força ser resultante ser zero? Zero também. Ou seja, se nós dois empurramos com a mesma força, a mesma intensidade de força em sentidos opostos, a força resultante é zero. Então a aceleração nesse caso, zero. Se a carteira estava parada lá no meio da porta, eu tento empurrar e você tenta empurrar também, nós dois ali com a mesma força em sentidos opostos, o que vai acontecer com ela? Permanece parado. Por isso que tem que ser força resultante, entendeu? Agora, se somente eu estou empurrando a carteira ou eu começo a fazer uma força de 200 newtons, eu começo a fazer 200 newtons e você fazendo só 100, o que acontece? Qual a resultante disso daqui, gente? A resultante disso daqui vai ser 100 newtons para a direita. 100 newtons para a direita. Ou seja, se eu faço 200 para a direita e você faz 100 para a esquerda, a resultante é 100 newtons para a direita. Nesse caso, vai ter uma aceleração. Por isso que tem que ser força resultante. Tá bom? E aí, olha só.
agora eu vou seguir o raciocínio da apostila. O que é peso? Velho, peso é uma força. Peso é a força provocada, né, pela massa dos corpos lá, a massa dos corpos celestes, né, que atraem outros corpos, né, para ele, outros corpos que têm massa para ele, né, para o seu centro. Então, peso é uma força. Assim como eu falei na resolução das atividades da semana 1, peso é uma força. Fique esperto com isso. Então, o peso é igual a massa vezes a gravidade, porque a gravidade é uma aceleração, tá certo? Mas você nem precisa memorizar essa fórmula. Por quê? Porque você já falou que F é igual a M vezes A. F é igual a M vezes A. Então, velho, se F é igual a M vezes A, força é igual a M vezes A. Só que aqui, ó, a aceleração é a gravidade. Então, você está calculando o peso do corpo. Beleza? E por fim, Hugo, isso aí vai cair na prova? Vai. Tem certeza, Hugo? Vai cair na prova sim, velho. Isso aqui é importantíssimo. Isso cai demais, meu amigo. Então, assim, fique esperto com isso, que isso vai cair na prova. E como que isso vai cair na prova? O professor não vai te dar um exemplinho assim, lindo e belo, bonitinho, pra você calcular a força, a massa. Não vai ser desse jeito, né, velho? Não é molezinho assim. Você sabe que a gente dá uma puxada ali. Então, vambora. O que a gente faz? A gente utiliza as aplicações da segunda lei de Newton. As aplicações da segunda lei de Newton, né, são as aplicações reais do problema. Então a questão vai vir um contexto onde você precisa encontrar a força resultante, como um contexto desse que eu acabei de dar aqui, ó, das carteiras, né, duas pessoas fazendo força ali. Você encontra a força resultante, com a força resultante você calcula a massa ou você calcula a aceleração. É sempre assim, é sempre assim. Você só não pode esquecer de calcular a força resultante. Se você olhar no exemplo, no exercício da atividade da semana 1, nós fizemos a correção, tem um linkzinho aí no vídeo. Então, se você entrar lá nesse videozinho, ó, aqui nesse carro nós encontramos a força resultante dele, né? Ou seja, você precisa encontrar a força resultante na questão. Nessa questão aqui, a força resultante deu 0, né? Se você não viu, volta lá no vídeo da semana 1 e assiste, você vai entender isso daí, tá bom? Então, gente, aqui nós falamos a matéria da semana 2 do PET, volume 3 para vocês. Fechou? Então, ó, entra aqui na descrição do vídeo, tem um grupo de estudo, entra lá, você vai se amarrar, galera. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Falou, galera, valeu!